A atividade vulcânica é um fenômeno natural que pode trazer consequências devastadoras para as comunidades próximas. Agora, cientistas acabam de revelar que uma erupção vulcânica em um local específico pode desencadear um mega tsunami que atingirá toda a costa do Brasil. A descoberta vem causando preocupação e chamando a atenção das autoridades e da população em geral, pois o impacto de um evento desse tipo seria catastrófico. O que os cientistas descobriram? Como isso pode afetar a população? Quais são as medidas que estão sendo tomadas para prevenir uma possível tragédia? Quer saber mais? Então vem comigo que você ficará por dentro de tudo. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Conhecimentos do Mundo. Bom, antes de continuarmos, 87% das pessoas que assistem o canal e curtem os nossos vídeos não são inscritas. Então, não espere até o final do vídeo para se inscrever e deixar o seu like e ativar o sininho. Isso ajuda demais a nossa equipe. No vídeo de hoje exploraremos as atividades vulcânicas ao redor do mundo e como elas podem atravessar oceanos e provocar tsunamis. Tá curioso? Então vem comigo e continue assistindo esse vídeo. Uma erupção vulcânica em Tonga, em 15 de janeiro de 2022, surpreendeu os cientistas ao desencadear dois tipos de tsunamis. Os chamados tsunamis clássicos, causados pelo deslocamento de grandes volumes de água, e meto-tsunamis, causados por distúrbios de pressão em movimento rápido na atmosfera. No Reino de Tonga, no Pacífico Sul, um vulcão submarino chamado Hunga Tonga, Hunga Rapai, começou a entrar em erupção violentamente, produzindo explosões massivas e enviando gás e cinzas a 36 milhas para a atmosfera. Os tsunamis desencadeados pela erupção varreram as ilhas de Tonga, chegando a 20 metros acima do nível do mar, destruindo centenas de estruturas, deslocando mais de 1.500 pessoas e causando 4 mortes. As ondas do tsunami também atingiram as costas do Pacífico, causando 2 mortes e um derramamento de óleo no Peru, bem como danos em Fiji, Havaí, Chile, Califórnia, Japão, Rússia e Nova Zelândia. Este foi um evento incomum que poderia ter tirado muitas vidas. O número relativamente baixo de mortos se deve ao progresso que países de todo o mundo fizeram na antecipação e preparação para tsunamis, disse o geofísico de pesquisa da USGS, Eric Gust. A atividade do vulcão aumentou e diminuiu desde o final de dezembro de 2021, quando se intensificou em 14 de janeiro. Os serviços meteorológicos de Tonga emitiram alertas de tsunami e alertaram os residentes para ficarem longe de áreas baixas, praias e portos. Esses avisos, juntamente com a prática de longa data de Tonga de realizar exercícios de tsunami, provavelmente salvaram inúmeras vidas. A preparação global para o tsunami percorreu um longo caminho, mas cada grande tsunami nos surpreende com algo novo. Disse Geist, que modela a física da geração do tsunami e trabalha em avaliações de risco para ajudar as comunidades a se planejarem para tsunamis. Chegadas antecipadas no Japão. Os tsunamis gerados pela erupção de 15 de janeiro trouxeram muitas surpresas. Um deles ocorreu no Japão, com base na hora da erupção, sua distância do Japão e a velocidade média das ondas do tsunami no Oceano Pacífico entre 450 e 500 milhas por hora, comparável à velocidade de um avião comercial. As primeiras ondas do tsunami deveriam ter atingido as ilhas Osagawara por volta das 22h30, horário local, mas ondas de cerca de 1 pé de altura foram observadas por volta das 20h20, mais de 2 horas antes. Ondas iniciais semelhantes foram registradas em muitas estações ao longo da costa do Pacífico do país. O que os cientistas esperavam no Japão era um tsunami clássico, o tipo desencadeado pelo deslocamento de um enorme volume de água do mar na fonte do tsunami, neste caso, o vulcão Hunga Tonga, Hunga Rapai. Mas as primeiras ondas a chegar não eram de um tsunami clássico. Essas ondas de água foram empurradas pelo Pacífico a cerca de 1.130 km por hora por ondas de pressão de ar flutuante na atmosfera, desencadeadas pelas explosões da erupção. Ondas atmosféricas que criaram ondas de água. A mais rápida dessas ondas atmosféricas era um tipo de onda de pressão chamada onda de Lamb,
Ondas fortes de LAMB na atmosfera são incomuns e geralmente estão associadas a eventos que liberam enormes quantidades de energia. Exemplos incluem a erupção de Krakatoa em 1883 na Indonésia, o impacto de um meteorito em 1908 na Sibéria e o teste de grandes dispositivos nucleares. As ondas LAMB viajam à velocidade do som, que varia com a temperatura do ar por onde passam. As primeiras ondas LAMB a irradiar para longe da erupção viajaram cerca de 730 metros por hora, semelhante à velocidade das ondas LAMB produzidas durante a erupção de Krakatoa, em 1883. Logo atrás das ondas de LAMB estavam as ondas de gravidade atmosférica. O termo onda de gravidade pode não ser reconhecido por muitos, mas se aplica a um fenômeno familiar. As ondas que você vê no oceano são ondas de gravidade. As ondas de gravidade no oceano se movem ao longo da fronteira entre a água e o ar, enquanto as ondas de gravidade na atmosfera se movem ao longo de uma fronteira entre massas de ar de diferentes densidades. Em contraste com as ondas de LAMB, as ondas de gravidade são comuns na atmosfera. Inclusive, muitas pessoas os experimentaram como turbulência de ar puro durante viagens aéreas. Assim, ondas de gravidade atmosféricas se movem em uma ampla gama de velocidades. Os primeiros a se afastar da erupção de Tonga viajaram a cerca de 900 a 1.100 km por hora. Dessa forma, instrumentos sensíveis em todo o mundo registraram a passagem das ondas atmosféricas de LAMB e ondas de gravidade como flutuações repentinas na pressão do ar. À medida que as ondas atmosféricas se moviam sobre os oceanos, as mudanças de pressão associadas a elas induziam a formação de ondas de água que Geist e seus colegas chamam de meteotsunamis. Tsunamis causados por condições meteorológicas ou, de forma mais geral, por eventos na atmosfera. Como os tsunamis clássicos, os meteotsunamis viajam em águas profundas como uma série de ondas baixas com comprimentos de onda muito longos, até centenas de quilômetros de comprimento. À medida que se movem para águas cada vez mais rasas, as ondas encurtam e ficam mais altas, resultando em níveis de água potencialmente perigosos no momento em que fluem para a costa. Meteotsunamis. Todos esses meteotsunamis foram inesperados porque, como observou Geist, erupções vulcânicas raramente os produzem. Ele relembrou a erupção de 2015 do Calbuco, um estratovulcão no Chile. Imagens de satélite capturaram ondas de gravidade atmosféricas irradiando da erupção, mas não viram nenhum meteotsunamis associado. Para um vulcão produzir meteotsunamis, parece exigir uma erupção extremamente explosiva, como a recente em Tonga. Em contraste com os meteotsunamis vulcânicos, os meteotsunamis gerados pelo clima ocorrem com bastante frequência. Em algumas partes do mundo são tão comuns que têm nomes locais, como Rizaga nas Ilhas Baleares da Espanha, Siga na Croácia e Abik no Japão. Nos Estados Unidos, meteotsunamis ocorreram na costa leste, costa do Golfo, Grandes Lagos, noroeste do Pacífico. Uma combinação de variáveis, como geografia, padrões climáticos e tamanho, forma e profundidade do corpo d'água, determinam sua probabilidade. Muitos meteotsunamis são pequenos demais para serem notados, mas alguns são grandes o suficiente para causar danos consideráveis e até mortes. Em 1954, por exemplo, um meteotsunami no Lago Michigan varreu várias pessoas de cais, perto de Chicago, Illinois, causando 7 mortes. Em 2008, um meteotsunami em Butte Bay Harbor, Maine, esvaziou e inundou o porto pelo menos 3 vezes em 15 minutos, danificando barcos e estruturas em terra. Em 1992, uma onda de meteotsunami de 3 metros atingiu a costa pouco antes da meia-noite, em Daytona Beach, Flórida, ferindo 75 pessoas, danificando 100 veículos e causando danos materiais. Tsunamis clássicos. Os causados pela erupção foram uma surpresa, meteotsunamis, mas os tsunamis clássicos, aqueles que devem ter sido produzidos por um grande deslocamento de água do mar no local da erupção, foram quase tão intrigantes.
Estamos mais acostumados a pensar em tsunamis gerados por terremotos, que representam cerca de 70% a 80% dos tsunamis registrados, disse Geist. Terremotos desencadeiam tsunamis ao causar uma súbita mudança vertical no fundo do mar, que desloca toda a água acima dele. A energia dessa perturbação irradia para longe da fonte como ondas de tsunami. As estações sísmicas em todo o mundo fornecem dados abundantes sobre grandes terremotos, permitindo aos cientistas deduzir as prováveis mudanças no fundo do mar e modelar o tsunami resultante. Possível tsunami no Brasil. Nós, brasileiros, aprendemos que fenômenos naturais como terremotos e vulcões não são motivo de preocupação. Mas pouco tempo atrás, uma notícia mostrou algo diferente. A atividade de um vulcão próximo à África teria a capacidade de provocar efeitos na costa brasileira. O vulcão Cumbre Vieja, em La Palma, ilha que compõe o conjunto das Ilhas Canárias espanholas, tem o potencial de provocar um tsunami na costa brasileira. O vulcão vem aumentando sua atividade sísmica em erupção em 2021. Contudo, esse risco era remoto, segundo vem explicando os geólogos. Em rede social, a Rede Sismográfica Brasileira, RSBR, que monitora esse tipo de atividade, destacou que, mesmo após o início da ação eruptiva em La Palma, o risco para o Brasil segue muito baixo e que não há nenhuma alerta de tsunami. A origem dessa preocupação, segundo o geólogo Marcelo Assunção, professor do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciência Atmosférica da USP e integrante da RSBR, vem de estudos de cerca de 3 décadas atrás, quando foi publicado um trabalho de geólogos americanos sobre a possibilidade de um desabamento de uma parte da ilha de La Palma provocar um tsunami no Brasil. Mas mesmo na época, a conclusão foi de que era muito pequena a probabilidade de que o deslizamento fosse suficientemente grande para provocar um tsunami perigoso. Assim, para que um tsunami dessa origem chegasse ao Brasil, a atividade vulcânica teria que ser excepcional, ao ponto de derrubar uma parte da ilha, provocando assim um deslizamento gigantesco em direção ao mar. Contudo, ainda não foi o que aconteceu. Mas e aí? O que você achou desse conteúdo? Será que esse tsunami pode realmente atingir toda a costa brasileira? Qual sua opinião sobre esse assunto? Conte pra gente nos comentários. Acompanhe mais vídeos como este, se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Um forte abraço e até o próximo vídeo.